Olá pessoal, mais uma vez aqui com você, o irmão Wellington Ramos, no objetivo de levar a informação, a luz de Deus que ilumina o entendimento entenebrecido de todo aquele que está perdido neste mundo sem a direção de Deus. Esse é o meu trabalho, está levando essa informação, comunicar ao mundo a mensagem do Evangelho, levar para o povo a revelação de Deus, aquilo que está revelado e escrito nas Escrituras. Levar para o povo a luz de Deus, a exposição das Escrituras, que é lâmpada e luz para nos guiar nesse mundo de trevas em relação aos princípios da verdade de Deus. A humanidade está perdida deles, mas a palavra, a luz de Deus, que nos guia para verdadeiramente estarmos na direção de Deus. Essa luz que veio ao mundo, que estava em trevas. Essa luz que é Jesus. Esse Jesus que veio, cumpriu o seu ministério, consumou a obra do Pai, a obra salvífica, redentora, por onde o homem é salvo, e formou vários discípulos, deu a eles capacidade, autoridade e enviou-os para continuar o ministério da anunciação da obra de Deus. Pois Jesus, com a sua morte, volta para a sua glória. E agora deixa na terra pessoas que creram nele quando estava na terra para anunciar a sua mensagem, continuar levando para o mundo a sua mensagem. Mensagem essa que vai dar ao homem perdido o conhecimento da vida, da volta para Deus, do acesso para Deus, da esperança da salvação. Essa mensagem que Jesus manda aos seus discípulos pregar a toda criatura. Ele garantiu que estaria conosco para que essa mensagem fosse pregada a todos, para que aquilo que ele determinou, que a mensagem fosse levada a toda criatura, isso venha acontecer, porque ele vai garantir isso com a presença dele em nós, para nos levar a pregar essa mensagem, diante de qualquer circunstância, de perigo, de ameaça, até da morte. Jesus estará conosco para nos dar a graça, da ousadia, da determinação de cumprir o ofício que ele nos deu. Pregar o Evangelho ao mundo, a todas as pessoas. Comunicar ao mundo essa mensagem que dá ao homem o conhecimento daquilo que Deus fez para o homem sair da situação miserável que ele está, de juízo e condenação. É na mensagem do Evangelho que Jesus deu esse compromisso, essa incumbência aos seus discípulos. Todo aquele que crê em Jesus é discípulo de Cristo e tem a incumbência de anunciar esse Cristo, que é o único meio de salvação, que é o Salvador, que é o caminho, que é o lugar, a esperança para o homem perdido encontrar o acesso, a direção, a vida com Deus. É por essa mensagem. Então Jesus, ele ortoga, ele dá essa incumbência aos seus discípulos de pregarem o Evangelho. Essa mensagem tem que ser levada livremente para aqueles que já estão libertos. Por aqueles, aliás, que já estão libertos. Só quem pode pregar a mensagem de libertação é quem está liberto. E essa responsabilidade foi dada a cada um de nós que estamos libertos, que estamos em Cristo, foi dada pela autoridade do próprio Cristo, que nos deu a autoridade dele para propagar o Evangelho no combate contra o reino das trevas. Jesus nos dá autoridade sobre o reino das trevas, para que no nome dele
a mensagem poderosa que vai libertar vidas que estão aprisionadas no reino das trevas, seja levada até essa pessoa que está presa, para que ela creia e seja liberta. Essa autorização, essa autoridade de pregar a palavra, quem nos dá é Jesus Cristo. Nós não precisamos de um líder religioso te ordenar, pregador, missionário, te dar autorização para pregar o evangelho, para fazer aquilo que Jesus mandou. Sabe o que acontece hoje? Hoje centralizaram, exclusivizaram a mensagem do evangelho dentro de igreja, na autoridade dos líderes, que ortoga você a pregar ou não. Você tem que pregar dentro da formalidade religiosa, sobre a autoridade do sistema, dentro da ordenação dos homens do sistema. Olha o que fizeram. Jesus, quando mandou pregar o evangelho, ele não deixou nenhuma instituição religiosa para que o homem esteja centralizado dentro dela para a vida com Deus, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, para estar cumprindo o ministério de Deus. Jesus não deixou nenhuma instituição religiosa na autoridade nem de Pedro, nem de Paulo, nem de nenhum pastor, líder ou nenhum outro desses que se denominam autoridade de Deus, para o povo estar submisso. Entendam isso aqui, mais um momento de clareza, de esclarecimento que eu estou levando para você conhecer a verdade e ser liberto. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão ser libertos se não ouvir a verdade? E como vão pregar essa verdade se não forem enviados? Por isso que Deus nos envia, irmão. E nós temos que ter ousadia para pregar o evangelho, que vai aborrecer os grandes da terra. Mas nós temos que estar submissos ao grande do céu e da terra e de todo o universo, aquele que é maior do que qualquer um. Levante-se o espírito do governador, papa, padre, pastor, presidente, governador, senador, não importa quem é a autoridade da terra, nem do céu, seja anjo, demônio, arcanjo, a autoridade é Cristo, o evangelho que nós temos que pregar. E se tem algum anjo pregando uma mensagem que não é o evangelho, vamos combater contra esse anjo, porque é demônio. E a autoridade para pregar o evangelho não foi aos anjos que Deus deu, foi a nós, homens que estão em Cristo, discípulos de Cristo. Como é bom entender isso. Os anjos queriam pregar o evangelho como a Bíblia revela, mas Deus deu a nós. Os anjos são nossos serviçais, nós que estamos em Cristo. Nós que estamos em Cristo. Não é para venerar e idolatrar anjo. Os anjos são enviados para servir os salvos. A minha proteção não é de anjo. A minha proteção é Cristo. É Ele quem me guarda do maligno. Não é anjo. Tem gente aí buscando o seu anjo protetor. O meu protetor é Jesus, não é anjo. Os anjos estão a serviço dos salvos, serviçais. Como está revelado lá em Apocalipse, diante daquela visão que João teve, e João foi se prostrar diante de um anjo, na visão que ele teve. O anjo diz: não faça isso, que eu também sou teu conservo. Nós temos que entender que a nossa vida tem que ser voltada com reverência, adoração, vivendo, consagrado, fiel, leal a Cristo, a Cristo, a Cristo, a autoridade única e singular da nossa vida para com Deus. É Jesus, não é líder de nenhuma religião, igreja ou qualquer outro segmento religioso. Escuta uma coisa, o evangelho, ele não está centralizado para ser pregado dentro de igreja. Na direção, na dispensação de homens, de líderes religiosos de igreja. Jesus, quando manda a nós, porque eu sou discípulo de Cristo, o mandado de Jesus, a incumbência que Jesus ortogou aqui nessa palavra, me alcança aqui, hoje, nesse século presente. Essa incumbência me alcança. Pregar o evangelho a toda criatura. Eu que fui liberto, conhecendo o evangelho, eu tenho a incumbência
de propagar o que eu recebi de graça, dá de graça, esse conhecimento que leva o homem à salvação, pregando o Evangelho. Jesus dá a autoridade aos seus discípulos. Ele não outorga essa autoridade para vir para nós por meio de Pedro, por meio de Paulo, por meio do pastor, do papa ou do padre. Essa autoridade é direta dele para nós. Nós não precisamos ser ordenado por nenhum líder religioso. Ah, não, mas Paulo ordenou. Não. Ei, fatos isolados não é ordenança nem doutrina. A situação que os apóstolos têm ali, que botou as mãos e ordenou para isso, não é uma doutrina, uma regra, uma ordenança para esses pastores viverem com essa autoridade, determinando tudo que é de Deus, na autoridade deles para o povo. Isso não existe. Eles usam o texto fora do contexto, interpretam errado. Nós temos que estar aprendendo de Cristo, irmão. Nós temos que estar sendo guiados pela direção, o ensinamento de Cristo. Não de nenhum homem dentro de nenhuma religião. Seja ele quem for, papa, padre, pastor, arcanjo, anjo, querubim, serafim. É tanto homem se denominando autoridade de Deus por meio desses títulos. Jesus nos outorga a missão. Como sacerdote que nós somos. Não tem o sacerdote-chefe. Não tem o sacerdote presidente do nosso meio. Não, é o pastor presidente, é o sacerdote, é o canal de Deus, é a autoridade de Deus. Nós temos que estar na cobertura espiritual da autoridade de Deus, que é o pastor. Mentira! Nós todos somos reis e sacerdotes, profetas, enviados para testemunhar e levar o conhecimento de Deus ao mundo pela mensagem do Evangelho. Nós somos mensageiros de Deus na terra. Nós somos oráculos, embaixadores de Cristo, do reino de Deus, para anunciar ao mundo esse reino, levando a informação do Evangelho de Cristo, que leva o homem ao reino de Deus, liberta o homem do reino das trevas. Pregar o Evangelho é levar a libertação para os que estão aprisionados no reino das trevas. Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu compromisso é pregar. Crê ou não para ser liberto, depende de quem ouve. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Essa é a regra. Esse é o princípio. Jesus, ele nos outorgou o compromisso, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Hoje em dia, os homens criaram o sistema religioso, centralizaram tudo de Deus na autoridade do líder, vivido dentro do sistema. Hoje o povo, não. Tem que fazer tudo pela igreja. Tem que estar na ordem do pastor. Tem que estar no trabalho oficial da igreja. Gente, sejam libertos. Saiam dessas cadeias do inferno. Igreja. Saiam do cabresto dos homens. Não sejam negócios de homens. Não estejam com a sua vida robotizada, escravizada pelos homens. Não centralize seu viver, sua vida como se fosse com Deus, dentro das igrejas dos homens. Porque esse sistema igreja, esse princípio de igreja, instituição para o indivíduo que quer servir a Deus, está lá dentro servindo para ser de Deus, Jesus não colocou esse padrão, esse princípio. Isso é do inferno. Isso é obra das trevas, irmãos. Os discípulos de Jesus não foram orientados a estar escravizados dentro do legalismo religioso. Os discípulos de Jesus não foram orientados a viver uma vida com Deus escravizado no legalismo, na autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso. Os discípulos de Jesus não foram ensinados a viver centralizando sua vida e seu viver dentro de nenhuma instituição religiosa. Viver o misticismo de vida com Deus dentro de nenhuma igreja. Os discípulos de Jesus não foram orientados a escravizar sua vida em sacrifício religioso, em pacto, voto, penitência, culto, atividade, compromisso, religiosidade, vida de formalidade, compromisso, tarefa, obrigação de igreja, como se fosse para Deus. Isso não foi ensinado por Jesus. Isso é a investida de Satanás
para privar o homem de Deus, prendê-lo e impedi-lo da verdade por onde ele vai ser liberto. Hoje tudo é centralizado. Manipulizaram Deus dentro das igrejas. Para você servir a Deus, para você encontrar Deus, para você ser de Deus, para você fazer a obra de Deus, tem que estar dentro das igrejas, submisso à autoridade dos líderes religiosos, que se denominam autoridade de Deus para o povo estar na cobertura espiritual de Deus, por meio deles. Jesus manda aos seus discípulos pregar o Evangelho. O Evangelho, ele foi anunciado livremente por cada indivíduo que creu em Jesus, aonde eles estavam. Eles propagavam o Evangelho. O Evangelho foi sendo propagado, foi sendo disseminado, foi levado ao conhecimento do povo. Discípulo que estava ali, ou aqui, ou acolá, era pregador, portador da mensagem do reino de Deus. Tinha que anunciar. Lembra da mulher samaritana? Ainda na dispensação da lei, ela já foi anunciar o Evangelho para os seus conterrâneos, porque ela creu em Jesus. E quando ela creu em Jesus, ela agora foi anunciar essa fé para outros. É isso que nós temos que fazer. Não é estar subjugado dentro de uma regra, de norma, do legalismo, de igreja, sobre a autoridade eclesiástica de nenhum líder. A palavra de Deus vai dizer, na nova aliança, não tem templo, não tem sacerdote, não tem um mais cheio e outro menos de Deus. Não tem mais autoridade e menos autoridade de Deus. Em Cristo, todos nós somos um só corpo. Todos nós somos membros. Ninguém é maior do que ninguém. O que há é responsabilidade. Cada um membro na sua função, com a sua responsabilidade. Não é dentro de igreja, com atividade, compromisso, responsabilidade de igreja dada pelos homens. É no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que nós temos a responsabilidade, a função para desenvolver o dom que Deus nos deu. Não dentro de igreja, porque dentro de igreja as pessoas estão mortas. Não executam o dom que Deus deu. Enterram o dom, vivendo a formalidade religiosa dentro das instituições igreja, sob o legalismo religioso da autoridade dos líderes. Os discípulos, eles não foram dados a eles regras de igreja, como hoje. Esses que vivem o evangelho anátema dentro das igrejas, estão vivendo essas regras, submissos nessas regras, escravizados nessas regras, devotando e consagrando suas vidas nessas regras estabelecidas pelos homens dentro das igrejas. Jesus não convidou a vir, ninguém vinha a ele, crer nele, para a vida com Deus e estar escravizado em legalismo de igreja, para que isso seja real, para que isso seja completo. Tudo já está realizado em Jesus. Eu não preciso de estar dentro de uma igreja para servir, adorar e encontrar Deus. Em Cristo eu já estou em Deus, adorando e servindo a Deus, com a minha vida e o meu viver, guardando a palavra dele, crendo em Jesus. Eu não preciso estar fazendo obra de Deus dentro de igreja, dirigido no legalismo de igreja, centralizando todo o trabalho e atividade por meio e dentro de igreja. Em Cristo, eu tenho que levar o conhecimento do mundo, a obra de Deus. Eu não preciso fazer obra de Deus, eu tenho que anunciar ao mundo a obra de Deus, que é Cristo. Em Jesus, eu não preciso fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício, penitência. Eu não preciso de nenhuma obra, atividade ou tarefa para ser justificado, para ser merecedor da salvação, para ser santo, para Deus me aprovar. Em Cristo, eu já sou justificado, já sou santificado, já estou aprovado por Deus e já estou na promessa de Deus. Eu não preciso estar dentro de igreja, escravizando minha vida em atividade, compromisso, funções dentro de igrejas. Mudou, irmãos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo tira as pessoas do conhecimento da verdade, para que elas permaneçam perdidas de Deus e aprisionadas na mentira do diabo, indo à condenação. Hoje em dia tudo é centralizado por meio da religião.
foi colocada para a humanidade essa mentira de que religião é um lugar para o povo encontrar Deus. Aí cada um na sua, católica, evangélica, espírita, budista, testemunho de Jeová, cada um vive sua vida com Deus por meio da sua religião. Cada um entende que é salvo pelos princípios e os méritos e as obras da sua vida centralizada, devota e consagrada dentro das suas religiões. Cada um se gloreia que é de Deus por meio das suas religiões. Gente, olha a astúcia do diabo. Nada disso foi ensinado por Jesus. Jesus não deixou autoridade espiritual para a igreja dele, nem um líder religioso. Porque o próprio Jesus continua guiando e conduzindo a sua igreja. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Jesus não deixou Pedro como substituto, como ensina a igreja católica, que é representado na pessoa dos papas, o pontífice, que faz a ponte entre Deus e os homens, porque eles ensinam isso lá. Jesus não deixou pastor presidente, nem nenhum pastor, nem nenhum líder religioso, como autoridade espiritual de Deus para o povo, como ensina os pastores nas igrejas evangélicas. Eu estava ouvindo e vendo uma pregação de um pastor. Escute o absurdo do que ele falou, que o pastor, ele era o canal por onde Deus abençoa a igreja. O pastor é a autoridade espiritual diante de Deus para a igreja. Quem disse isso, irmão? É o diabo que ensina isso, não é Jesus. Isso é mentira, não é a verdade. Porque isso não está dentro da doutrina de Cristo. Isso não está dentro dos princípios do Evangelho. Isso não é o Evangelho. Deus estabeleceu tudo para o homem alcançar a graça dele em Cristo, por Cristo. Deus não conduz ninguém a nenhuma religião ou nenhuma instituição religiosa igreja. Deus não ensina ninguém a procurar a igreja verdadeira, nem religião verdadeira. O que Deus ensina ao homem é que ele conheça a verdade, e essa verdade é Jesus. Para onde Deus direciona o homem para chegar a ele? Não é para nenhuma igreja ou religião, é para Jesus. Não é para nenhuma vida religiosa para ser merecedor do bem. É em Jesus que nós alcançamos o bem de Deus. Não é dentro de sacrifício religioso nenhum para ser santo e justo. É em Jesus que somos justificados e santificados. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vocês estão compreendendo a mensagem? Vocês estão alcançando o que vocês precisam ouvir e entender? Sejam prudentes, estejam analisando o que eu estou pregando. Estejam atentos ao ouvir, não olhem para mim, que eu estou com uma pulseirinha aqui no braço, que eu estou de camisa azul, outra por dentro, que eu estou com óculos, se eu tenho anel ou não, se eu falo bonito, se você não gosta do meu corte de cabelo, da minha aparência. Não olhe para mim não, não olhe para o homem não. Esteja atento, não é a olhar para o homem, esteja atento a ouvir o que o homem está pregando. Esteja atento a ouvir o que o homem está pregando. Se condiz com o Evangelho, com o que Cristo ensinou. Você tem que ser prudente. Não é para escolher a igreja bonita, a igreja verdadeira, o pastor cheio de Deus, o homem cheio da unção. Você tem que ser prudente. Não é para ir para culto de poder, culto de revelação, culto de visão, culto de bênção, de prosperidade. Você tem que ser prudente a estar analisando o que estão pregando, para analisar o conteúdo da pregação, se condiz com o Evangelho. Se não for, descarta, irmão. Sai daí, porque tu vai viver o anátema. Eu sempre digo às pessoas, eu não sou a verdade, eu nunca disse isso, e nem digo. Não olhem para mim, porque você vai olhar para mim, vai ter insatisfação do meu jeito de falar, da minha personalidade, da minha forma de me expressar. Você vai olhar para mim e não vai se agradar. Mas não é para se agradar comigo, não é para me aprovar, não é para gostar de mim, não é para olhar para mim
Eu sou o mensageiro, eu transmito a palavra. Você tem que observar aquilo que está sendo transmitido para você. Se não for o Evangelho de Cristo, se você receber, vai continuar na miséria, na perdição, indo a juízo, enganado, iludido, pensando que está seguindo a Deus dentro dessa direção maldita, aonde no final, todos que estão guiados por evangelho anátema, por doutrina de demônios, por vento de doutrinas, no final vão sofrer vergonha e desprezo eterno, porque a verdadeira glória só vai prevalecer, só vai se gloriar, só vai encontrar a vida verdadeira com Deus quem está na palavra, quem está na verdade. Essa verdade é Cristo, no que o Evangelho mostra, e a nossa vida ser perseverante, aguardar e praticar, e até o fim na direção do Evangelho, cuidando da nossa vida na doutrina de Cristo, para não nos perder da direção da salvação. Não é dentro de igreja, escravizado, alienado, fanático, vivendo, devoto, praticante, consagrando com zelo, com devoção à obrigação, à tarefa, à atividade, à vida centralizada dentro de igrejas nenhuma. Os evangélicos nas igrejas evangélicas, os católicos nas igrejas católicas, nas suas atividades, nas suas manifestações, nos seus cultos de poder, nas suas atividades, nas suas obrigações, nos seus usos e costumes, nas suas formalidades, cada um na sua religião vivendo isso, pensando que é a vida com Deus. Os mormons nas suas igrejas de mormons, os testemunhos de Jeová no salão do reino, os espíritas nos centros espíritas, cada um na sua religião, nos seus princípios e valores religiosos. O que você tem que viver, consagrando e devotando tua vida, e o teu viver centralizado, não é dentro de uma igreja, nenhuma religião, cumprindo as obrigações. Tu tem que viver centralizando tua vida e teu viver, guardando e praticando o Evangelho, os valores e os princípios que o Evangelho nos mostra a seguir, que é a direção por onde vamos chegar a Deus, que é Jesus. Não é uma atividade religiosa dentro de nenhuma igreja. Não é uma vida de formalidades religiosas. Não é uma vida de sacrifício ou penitência. O Evangelho nos conduz a uma vida de santidade, estando na presença de Deus, em Jesus, por Jesus, guardando e praticando a palavra dele, irmão. É a palavra de Cristo, o alicerce, o fundamento para a nossa vida com Deus, onde tem que estar. Não é igreja nenhuma dentro de nenhum desses movimentos anátemas. O povo embriagado, manifestado, possesso, desequilibrado, sem razão, sem noção, embriagados nos movimentos, perdendo a razão, a inteligência, o entendimento. O povo tudo vivendo uma vida de fé em Deus vã, sem entendimento, fazendo coisas que não tem nada a ver, vivendo devotos e praticando sua vida dentro de tarefa e atividade que o Evangelho não pede, não ensina, que Jesus não ordenou. O povo tudo escravizado, irmão, na mentira do diabo, perdido do conhecimento da verdade de Deus. Porque hoje o povo está indo aonde para encontrar a vida com Deus? Qual é o caminho que as pessoas estão seguindo? Qual é a verdade que as pessoas estão guardando? Aonde é o lugar que as pessoas entendem que encontram e estão em Deus? O Evangelho mostra Jesus. O diabo mostra igrejas. Cuidado. Tudo hoje é centralizado. Porque hoje, escuta uma coisa. Esses muitos pregadores e profetas e homens que dizem que são de Deus, missionários, pregadores do Evangelho, homens cheios da unção de Deus, bispo, apóstolo, pastor, evangelista, não sei o quê. O propósito, a prioridade de vida com Deus deles, a obra de Deus que eles querem fazer é dentro da igreja. Só pregam dentro da igreja, querem púlpito de igreja, querem plateia nas igrejas, querem cachê de igreja, querem oportunidade de igreja, querem estar sobre a obediência a Deus dentro da regra do legalismo de igreja. Você já observou que esses que dizem que é profeta, o campo dele, já viu, irmão, aonde foi que Jesus disse a algum missionário para estar fazendo culto de missão dentro da igreja? O que é culto de missão, irmão?
Que missão é essa? Missão de quê? Hoje em dia é culto de missão. É tudo nas igrejas. Os cultos. Porque hoje é propaganda de culto para atrair o povo. Centralizado. Isso é cadeia, irmão. Isso é prisão, irmão. Usa a inteligência que Deus te deu, irmão. Raciocina comigo aqui. Tem gente que é escravo de igreja. De manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, e vai a semana toda, o dia todo, o mês todo, o ano todo, vivendo dentro de atividade, vivendo dentro de formalidade. É atividade de igreja, é culto, é aniversário, é consagração, é campanha, é pacto, é voto, é jejum, é culto disso, culto daquilo, aniversário do conjunto, aniversário do coral. É tanta atividade dentro das igrejas, irmão. O povo o diabo centralizou o povo dentro da cadeia que ele criou, igreja, para o povo estar ali preso, perdido de Deus. As pessoas se perturbando dentro da igreja, porque, eita, não consegui fazer o meu conjunto para formar no aniversário do círculo de oração. Eita, não consegui comprar a minha roupa para formar no aniversário da mocidade. E tanta atividade, tanto compromisso financeiro. Aí tem festa de igreja, festa do pastor, festa do conjunto, festa de mulheres, congresso de mulheres, encontro de vaso e culto da missão, culto do poder, culto de libertação, campanha de marcha, campanha de libertação. Meu Deus do céu, o povo perdido, que nem o povo de Israel, da direção de Deus. O povo de Israel ficou rodando no deserto 40 anos, porque se perderam da direção de Deus. Hoje, esse povo dentro de igreja está pior do que o povo de Israel. Está rodeando dentro de igreja, pensando que estão vivendo para Deus. Estão perdidos de Deus, irmãos, em círculo. Vivendo uma vida robotizada, mecânica, monótona, dentro de igreja, irmão. Através desses compromissos, dessas atividades, cumprindo meta, vivendo responsabilidade, atividade de culto, cumprir responsabilidade religiosa. Vocês estão entendendo isso, irmão? Aqui é a verdade que você ouve. Se você não gosta, então é um direito seu. Até Deus respeita. O próprio Jesus vai dizer: não vim para julgar ninguém, não vou julgar ninguém. Quem não crê em mim, não ouvir minha palavra, eu não julgo. Porque o juízo já está decretado. O princípio do juízo é a palavra. Ai de quem não crê nela. Eu acho interessante que Paulo vai dizer que a causa, porque serão condenados, não é porque saíram de igreja, não é porque não foram para a igreja, não é porque não cumpria culto de igreja, não é porque não estava dentro de igreja, não é porque não era bonzinho, não é porque não fazia obra de caridade. Paulo vai dizer, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, serão condenados, porque não deram ouvido à verdade que é Jesus, o Evangelho, para se salvarem. Antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira, no pecado, que era pregado como verdade de Deus. Por isso serão julgados e condenados, por não dar ouvido à verdade, por onde poderiam se salvar. E é o que Jesus disse. Vão pregar. Quem crer será salvo, meu irmão. Quem não crer será condenado. Esse é o princípio para o juízo de Deus. Jesus vai dizer que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. O princípio do juízo de Deus para o homem ser condenado é porque ele não deu ouvido à palavra e permaneceu na condenação. O princípio do homem de Deus para o homem ser salvo é porque ele creu na palavra para sair da condenação. Está entendendo essa verdade? Compreende essa verdade? Então crê nessa verdade, fica nessa verdade, permanece nessa verdade e anda nessa verdade para que tu seja livre da mentira do diabo pregada dentro dessas igrejas pelos homens, mensageiros de Satanás. Deixa eu ler aqui os comentários aqui de alguns irmãos. Cristiane Lourenço, missionária. Misericórdia, meu evangelista. Foi o diabo que criou a igreja? Foi para aprisionar as pessoas? Foi, minha irmã. Missionária Cristiane que está aqui botando comentário. Agora eu tenho que te explicar porque foi.
Quando eu falo da igreja, eu falo essa igreja, instituição, dentro de regra e norma que o povo está vivendo. Porque tem que ser explicado, minha irmã Cristiane. Tem que ser levado com sabedoria e entendimento, trazida por aqui. Porque a igreja que Jesus criou, estabeleceu, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Católica, não é a Presbiteriana. A igreja que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecia contra ela, não é uma instituição religiosa de nenhuma religião, são pessoas. Aí entra o diabo, irmã Cristiane, e coloca esse princípio do inferno de igreja, instituição, para o povo estar dentro dela, vivendo legalismo religioso que não tem nada a ver com o evangelho. Quem trouxe esse princípio de igreja como casa de Deus, para a senhora que não conhece, minha irmã Cristiane, eu vou te levando a explicação com toda a humildade, foi o sistema católico romano. Sabe quem criou essa ideia de monopolizar Deus e centralizar Deus, tudo de Deus, dentro do ambiente igreja? Foi a Igreja Católica Romana, irmã Cristiane. Foi daí que surgiu a apostasia. Muitos discípulos de Cristo perderam a liberdade que tinham com Cristo e ficaram vivendo escravizados dentro do sistema religioso, igreja, instituição. Para a senhora que não sabe, irmã Cristiane, deixa eu te mostrar. Sabe quem trouxe essa ideia de autoridade espiritual de Deus, líder religioso? Foi o sistema católico romano, estabelecendo o Papa como pontífice. Homem que faz a intermediação, a autoridade de Deus para o povo. Sabe quem trouxe essa ideia de casa de Deus, templo de Deus, altar de Deus, púlpito de Deus, lugar onde se adora a Deus? Foi a Igreja Católica Romana, irmã Cristiane. Se a irmã não acredita, eu peço para a irmã ser prudente. Examinar as Escrituras, irmã Cristiane. Aonde Cristo, ou Paulo, ou Pedro, ou qualquer apóstolo, orientou alguém a centralizar sua vida com Deus dentro de alguma igreja. Esse princípio de igreja, minha irmã Cristiane, que botou aqui um comentário, foi criado por Satanás, usando o princípio estabelecido pela Igreja Católica Romana. Eu peço para a irmã, se não está acreditando, se acha que eu estou pregando alguma coisa absurda, analisar as Escrituras, irmã. Aonde Jesus ensinou alguém a ir para o templo buscar a Deus? Aonde Jesus ensinou alguém que templo, igreja? Escuta uma coisa. Quando eu falo igreja, estou me referindo à instituição, ao ambiente onde o povo centraliza a vida com Deus dentro dela. Sobre tarefa, atividade, é culto, é obrigação, é trabalho, é obra. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, eu peço para a irmã que pediu aqui, que botou o comentário aqui, não é? Para a irmã ficar mais iluminada aqui no entendimento, com a verdade, para a irmã buscar aonde Jesus ensinou alguém ir para alguma igreja. Essa ideia de igreja de Deus, olha o que o diabo fez. Pegou o sistema católico romano e usou o texto da palavra para dizer que a igreja verdadeira de Deus, instituição, é a igreja católica romana. Ele pega o texto da palavra, interpreta errado, fora do contexto, e coloca a sua interpretação, formulando o seu ensino, tirando o povo da verdade. Está entendendo, irmã Cristiane? O sistema católico romano pegou o que Jesus disse, que sobre a pedra edificaria a sua igreja. Só que Jesus não estava falando de igreja ou instituição religiosa nenhuma. A pedra não era Pedro, era Cristo, a mensagem, a revelação dele. A igreja não é uma instituição católica, evangélica, nenhuma outra. É pessoas que creu essa mensagem, que teve essa revelação, que teve o conhecimento de Cristo. A igreja somos nós. O sistema católico romano pegou esse texto para criar essa mentira, que o sistema evangélico copiou. Sabia disso? Que tudo que vive hoje no sistema evangélico é ramificação do católico, não sabe? É preciso buscar conhecimento, é preciso aprender. Então eu peço para a irmã Cristiane que está aqui, entrando no comentário, eu estou apenas respondendo. Aonde Jesus ensinou alguém ir para alguma igreja?
Qual a igreja que Paulo orientou para os irmãos? E não vem trazer nenhum texto isolado, não é? As pessoas que pregam essa mentira. Paulo vai pregar para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma denominação, era os cristãos que estavam em Corinto. Paulo não escreve para uma denominação. Paulo não escreve para um líder religioso supremo. Paulo escreve para a igreja, que são pessoas. Quer ver isso, irmão? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer qual é a igreja que ele estava escrevendo. Quem é essa igreja? Os santificados que estão em Cristo. Não é uma instituição, não é uma hierarquia. Aprenda isso, irmão. Jesus, na sua igreja, não deixou hierarquia de autoridade religiosa. Ele deu dons a cada um de nós, não para ser maior do que o outro, porque entre nós não tem maior nem menor, tem responsabilidade. Uns recebeu 2 talentos, outros recebeu 3, e cada um na sua responsabilidade do dom que recebeu, não na autoridade mais do que ninguém. Dentro das igrejas tem a escadinha de autoridade. Não, você tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser evangelista. O pastor é o topo da autoridade eclesiástica. Isso foi colocado pelo diabo, irmão, não foi Jesus. A Bíblia, quando fala de diácono, presbítero, ancião, não é dentro desse princípio de autoridade eclesiástica. Primeiro, diácono é servo, serviçal, servente. Não é nenhuma autoridade dentro da igreja. Diácono foi pessoas escolhidas para servir no meio da congregação, não dentro de uma igreja, instituição, entre os irmãos, para auxiliar na divisão de recursos. Aprendeu isso? Não é hoje como se cria esses cargos dentro da igreja. Todo mundo se denominando, sou evangelista, sou missionário, sou pregador, sou pastor, sou profeta, querendo impressionar o outro, achando que é maior do que o outro. Isso tudo é mentira, irmão. Então, minha irmã Cristiane Lourenço, que botou aqui o comentário, estou lhe explicando que essa igreja, a instituição, esse princípio, esse padrão, essa forma de legalismo que o povo vive é do diabo, não é de Deus. Meu evangelista, me explique por que na Bíblia fala das 7 igrejas. Primeiro, que não é 7 igrejas, é instituição. São igrejas, pessoas que estão na Ásia, na cidade de Esmirna, na cidade de Filadélfia. Não é igreja, é instituição. Assembleia de Deus, Batista. Está entendendo? Eu gosto de escutar homens sábios. O bom é escutar homens que pregam a verdade. Sabedoria é pregar a verdade de Deus. Então, explicando para a senhora, minha irmã Cristiane, as 7 igrejas do Apocalipse não é 7 denominação. Cada uma com seu pastor. Ali não fala de pastor presidente. O anjo da igreja não está se referindo a pastor. Está entendendo? Primeiramente, tem que entender o que é anjo. O anjo é um serviçal. As 7 igrejas que Jesus manda a mensagem eram nas cidades que receberam o evangelho, advertindo a todos que estavam ali com o conhecimento do evangelho, que estavam se desviando do evangelho. Foi para advertir, não foi uma denominação. Por exemplo, para a senhora entender, irmã Cristiane, se Jesus mandasse uma carta para a igreja que está em Recife, eu pergunto à senhora, que igreja seria essa? Assembleia? Batista? Presbiteriana? Para o anjo da igreja de Recife? Para o pastor Ailton? Para o pastor da Batista? Para o pastor da Deus e Amor? Está entendendo, irmã Cristiane? A igreja não é no sentido de denominação. Na autoridade eclesiástica. Dentro de um conjunto de regras. No legalismo religioso. A igreja que Cristo escreve são os cristãos salvos de cada cidade. O anjo da igreja são os mensageiros que tem que levar o ensino do reino de Deus. Sou eu, você que está em Cristo, qualquer um que está em Cristo. Somos mensageiros do reino de Deus. Tá certo? O Apocalipse não está tratando de igreja, nem de pastor presidente. Amém? Em canto nenhum. Eu peço para a irmã examinar. A sabedoria não é nossa, viu, irmã? A sabedoria é do alto. E Deus diz, quem tem falta dessa sabedoria, busque que ele dá de graça. Sabe qual é o problema hoje, irmã Cristiane, das pessoas? É que estão alienadas
não são liberadas para pensar, não raciocinam, não usam a palavra. Gostei da irmã que citou aqui Apocalipse, amém. Agora a gente tem que entender a palavra, porque alguém vai pegar a palavra e dizer assim, não, mas Paulo, o escritor aos Hebreus, vai dizer, não deixe suas igrejas. Primeiro, Hebreus 10, 25, não fala de igreja, instituição. Fala de pessoas se reunir, não do lugar físico, geográfico, igreja, na autoridade de nenhum líder. Amém, irmão? O texto é distorcido, é interpretado errado. Em nenhum texto das Escrituras, a irmã vai trazer nenhum argumento de igreja, instituição. Os apóstolos não viviam dentro de igreja. Alguém disse a mim assim, mas irmão Hélio, a Bíblia diz que eles viviam no cenáculo, orando, perseveravam em oração, no ensino. Você sabe o que significa o cenáculo? O cenáculo não era uma igreja, com essas regras denominacionais, com essas regras institucionais. O cenáculo era o lugar onde eles moravam. Foi aonde Jesus fez a ceia, que não era uma igreja, foi um lugar onde eles se abrigavam, onde eles se reuniram e ficaram morando. Não era um templo religioso. Não existe templo para a igreja. O templo somos nós. Não existe casa de Deus para a igreja. Casa de Deus somos nós. Então, se a irmã ainda está em dúvida, não acredita, eu peço para a irmã examinar, leia as cartas apostólicas com cuidado. A verdade não sou eu, a verdade não é nenhum pastor, a verdade é Jesus, o que está revelado na sua doutrina que os apóstolos pregaram. Analise a doutrina dos apóstolos nas cartas apostólicas e busque ver se encontra alguma orientação de igreja, de pastor de igreja, como autoridade para o povo. Não vai ter. Eu falo com segurança porque eu conheço a verdade. Não é porque eu sou mais sábio do que ninguém, não. É porque eu me dedico a buscar o conhecimento da verdade. Eu não priorizo minha vida vivendo fanatismo dentro de igreja, embriagado com cultos, com movimentos. Eu priorizo a minha vida vivendo ela, buscando o conhecimento de Cristo na palavra. É aqui onde eu tenho crescimento. É aqui onde eu tenho comunhão com Deus. É aqui onde eu permaneço firme em Deus. É aqui onde eu estou de pé em Deus. É buscando o conhecimento dele. Então, não tem nenhum princípio de ordenança, de orientação de igreja. Jesus não colocou um grupo aqui, a autoridade é você. Outro grupo ali, a autoridade é você. Levanta um ministério aqui, levanta outro aqui. Escuta uma coisa para encerrar, minha irmã cristiana. Igreja é uma bagunça. E a bagunça não vem de Deus. Hoje em dia, o povo está dividido dentro das igrejas. E cada igreja tem sua divisão. Sabe qual é a igreja que tem mais divisão? É a Assembleia de Deus. O sistema religioso evangélico, a Assembleia de Deus, é a igreja, dentro da instituição evangélica, que tem mais divisão. O reino dividido não subsiste. Deus não está aí. A inveja, a soberba, a mentira, a fingimento, a busca de poder. Cada um quer ser maior do que o outro. Não foi isso que Jesus deixou para a sua igreja, que somos nós, viver dentro desse ambiente hostil, dentro desse ambiente anátema, chamado igreja. Dentro das igrejas, o povo está preocupado em púlpito para se apresentar, para viver a comodidade, para viver o formalismo. Não foi essa vida que Jesus deu para os seus discípulos viver dentro de igreja, preso em atividade, em entretenimento, em atração de igreja, vivendo o movimento dos anátemas. Minha irmã, estou sendo muito sincero aqui. Eu não estou falando aqui para a pessoa particular da irmã. Eu estou falando aqui a verdade, como eu tenho o compromisso de pregar a verdade. Não para agradar homem, para agradar a Deus. E eu estou aberto à crítica. Pode questionar o que eu estou falando. Agora, vamos trabalhar aqui dentro. A minha mente está presa aqui. Não é o sistema religioso. Se eu for fazer uma análise aqui das abominações dentro da igreja que o povo está vivendo, irmão, se a irmã for humilde e parar para ouvir, crendo no evangelho, vai dizer, é verdade. Olha o que o povo está vivendo dentro das igrejas, irmão.
Aonde é que estão os maiores escândalos? Aonde é que está o povo usando o nome de Deus em vão? Aonde é que está as abominações, as heresias? Aonde é que está o povo vivendo o anátema? Aonde é que está os profetas, mensageiros de Satanás? Aonde é que está os falsos profetas? As heresias de perdição. É só fazer uma análise no que o povo está vivendo dentro dessas igrejas, nos ensinos, no entendimento, na formação que estão tendo de vida com Deus dentro dessas igrejas. Se a gente conferir com o que o Evangelho ensina, aí a gente vai ver que não vem de Deus nada dessa direção, desse princípio que o povo vive e pratica dentro da igreja. É de Deus ou é do diabo? De Deus. Não é igreja nenhuma, irmão. Não é quem está dentro da igreja. De Deus é quem está em Cristo, no Evangelho. Não dentro de igreja evangélica. Para encerrar agora, aprendamos uma coisa aqui. A minha vida com Deus não é dentro de igreja evangélica. A minha vida com Deus é o Evangelho dentro de mim, no meu entendimento. Para que eu tenha verdadeiramente a vida com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Estou aberto ao diálogo, à crítica, às observações. Pode colocar um comentário que depois eu entro com um vídeo esclarecendo e levando informação mais. Amém? Eu agradeço a participação aqui da minha irmã Cristiane Lourenço, né? Deve ser daqui de Recife. Obrigado, irmã Cristiane, por esses comentários que ajudou para a gente contribuir nas informações, nos esclarecimentos. Que Deus continue abençoando a sua vida, Cristiane Lourenço. Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos. E eu estou disposto, tá, irmão? Eu falo assim, mas Deus sabe de mim. Estou com raiva, não. É a forma de eu falar. Porque eu estou aberto à crítica, ao contraditório. Pode dizer, irmão Elton, o senhor está errado. Não é assim. Irmão Elton, o senhor está equivocado. Irmão Elton, Jesus não ensinou assim. Eu aceito. Vamos trabalhar. A verdade não sou eu nem você. A verdade é Jesus. Se eu estou ensinando errado, vamos aprender com Jesus, para ver onde é que eu estou errando, para Jesus nos ensinar. Nós temos que aprender dele, amém, irmão? A fonte do conhecer e do aprender é Cristo. Não é nenhuma doutrina de nenhuma igreja por nenhum pastor. Amém? Então que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue nos dando graça para poder ser instruído, corrigido e aprender dele para corrigir nossa direção, para que não venhamos nos perder, porque esse é o conselho que Paulo vai advertir os irmãos. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Persevere no Evangelho, para que permaneça na salvação. Paulo não vai orientar ninguém a priorizar e perseverar a sua vida dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum trabalho ou sacrifício, nenhuma obra. É em Cristo a obra de Deus, que nós temos que estar perseverando para não cair, para chegar até o fim e ser salvo. Porque foi isso que Jesus disse. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Seja fiel até a morte. Guarde a palavra dele e não negue o nome dele. Estando em Cristo, você está na bênção, está em Deus. Não precisa correr ali, aqui e acolá. Descansa, tenha paz e viva nessa paz em Jesus Cristo. Não esteja preso à obrigação, à tarefa, a trabalhos que levam as pessoas a estarem cansadas, oprimidas, estressadas, gastando tempo com isso, com aquilo. Não precisa mais. Escute uma coisa. Jesus já cumpriu tudo que nós não poderíamos cumprir para nos levar a Deus. Jesus já cumpriu tudo. O que falta é só você crer nele e se manter fiel a ele. Isso basta. Amém?